Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Evandro Galeazzi, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje a gente vai começar a dar o pontapé inicial para a resolução da prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, agora de 2019. Esse ano eu não prestei a prova, devido a outros projetos que eu estou em mente aqui, mas como muita gente me pediu, tanto pelo Instagram, tanto pelo e-mail, eu resolvi vir aqui e resolver com vocês. Hoje a gente vai começar resolvendo a primeira parte da prova, as primeiras 4 questões de história. Aí depois, no próximo vídeo, eu vou fazer história parte 2 e a gente vai resolver as 4 próximas questões. Para o vídeo não ficar muito grande, pessoal. Esse vídeo vai ser mais ou menos curto para vocês pegarem já o conhecimento e ver o que vocês erraram para na próxima prova, ou se vocês passaram, né, muito bom, mas para ter mais conhecimento a respeito, principalmente dessa matéria que eu gosto pra caramba, que é a matéria de história. Pessoal, vamos começar aqui então, direto, sendo objetivo, né? Mas antes da gente começar a falar aqui sobre as questões, se inscrevam no canal se você não é inscrito. E se você já é inscrito, ative o sininho para poder receber as notificações. A primeira questão de história que a gente vai resolver é relacionada à democracia, né? A questão fala o seguinte, a questão 1 do Barro Branco 2019. A democracia é, como se sabe, uma palavra grega. A segunda metade da palavra significa poder ou governo. Demos era uma palavra de múltiplas significações, entre as quais o conjunto do povo, ou para ser mais preciso, o corpo de cidadãos. Considerando o certo e conhecimentos sobre a história dos sistemas políticos, é correto afirmar que a democracia foi: alternativa A, baseada na atividade econômica dos indivíduos; alternativa B, derivada das relações internacionais pacíficas entre estados; alternativa C, concedida às populações empobrecidas pelas elites militares; alternativa D, que a gente deixou a marcação aqui já para saber qual que é a certa, adotada diversamente ao longo das experiências sociais; alternativa E, garantida pela permanência da tradição cultural clássica. Pessoal, como vocês podem ver, a resposta correta é a alternativa D, adotada diversamente ao longo das experiências sociais. Ou seja, pessoal, a democracia concebida na Grécia Antiga, que foi lá que ela surgiu, ela é diferente da nossa democracia atual. Evandro, mas por que é diferente? Porque lá a democracia é relacionada no âmbito político, quem podia votar era só filhos de pai e mãe atenienses maiores de 21 anos, ou seja, escravos, mulheres não podiam votar, ou seja, era uma democracia mais limitada. Agora, a democracia que a gente concebe nos dias atuais tem outro conceito. É por isso que a resposta correta da alternativa 1 de história do Barro Branco é a alternativa D, porque ao longo do tempo ela se modificou. Então a palavra-chave é essa, a modificação da democracia. Vamos partir então para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: 3 fenômenos maiores podem explicar a concepção e a percepção da guerra na Idade Média, bem como o papel privilegiado reservado às armas e aos homens de armas. Primeiro, o fim do Império Romano do Ocidente e, com ele, o fim de uma época. Galera, só para fazer uma ressalva aqui, o único reino que sobrevive é o reino dos francos, que dá origem depois a vários outros reinos, tá? Então lembra aí que o único reino que permanece forte e que começa a conceber já esse sistema feudal é o reino dos francos. Vamos lá, Romano do Ocidente. É com ele o fim de uma época em que a ordem, a paz e a justiça estavam garantidas. Em seguida, a rude intromissão no tecido sociocultural, inicialmente romano e cristão, de povos com tradições e concepções germânicas que não permitiam distinguir entre direito civil e uso militar da força. Enfim, os longos séculos de desordem e de violência que se abateram sobre a Europa. Aí, qual que é o rolê que ele está perguntando aí pra gente? Como decorrência dos 3 cenários referidos pelo excerto, a Idade Média Ocidental caracterizou-se em grande parte de sua vigência alternativa A, pela aliança das monarquias nacionais com os estados pontíficos,
com o objetivo de possibilitar a sobrevivência do feudalismo? Não, não, não. Alternativa B, como a gente sabe, é a certa porque tem um pontinho do lado. Pelo exercício do poder político-militar em múltiplas unidades feudais em prejuízo do poder central. Ou seja, não era mais um poder centralizado na mão dos reis. Então guarda essa palavra. Não era um poder centralizado mais nas mãos dos reis, e sim dos senhores feudais. Aí, lá na frente, quando a gente começa a entrar num estado mais nobiliárquico e etc., a gente começa a ter de volta ali o poder dos reis e etc. Mas, nesse período em si, a gente tem o exercício de poder político-militar em múltiplas unidades, ou seja, em vários feudos, em prejuízo do poder central, ou seja, em prejuízo do poder do rei, pessoal. Então, pegou a sacada? Senhores feudais, diferente de reis. Agora a gente vai aqui para a questão 3 do Barro Branco 2019, que diz o seguinte: as exportações de algodão aumentaram de maneira vertiginosa de 1790 a 1860. Em 1820, os Estados Unidos já haviam se convertido no maior produtor mundial de algodão e uns 10 estados e territórios dependiam em grande medida do sistema de plantações. O que ela está perguntando? O aumento da produção de algodão nos Estados Unidos foi condicionado por alguns fatores, entre os quais a gente tem a alternativa A, a Revolução Industrial e o aumento da exploração da mão de obra escrava. A gente sabe que é certo, mas vamos para as próximas para a gente poder entender. B, a natureza da colonização inglesa e a manutenção do pacto colonial. C, a unificação do país pelo governo central e a abolição da escravidão. D, anexação de mercados no oeste e o emprego massivo de mão de obra imigrante? Não. E, a consolidação do capitalismo na agricultura e a adoção da pequena propriedade? Não. Como a gente sabe, a certa é a alternativa A, que diz o seguinte: a Revolução Industrial e o aumento da exploração de mão de obra escrava. Vamos ler de novo. O aumento da produção de algodão nos Estados Unidos foi condicionado por alguns fatores, entre os quais a Revolução Industrial, e o aumento da exploração de mão de obra escrava, pessoal. Então, a gente não tem nos Estados Unidos concentrado ali uma grande produção só de algodão, mas em vários países que os Estados Unidos começou a se colonizar nesse período e começou a plantar propriamente o algodão. É por isso que ele se tornou tão grande. Então, resposta correta da 3 de história, alternativa A. Então, a produção não foi só nos Estados Unidos, mas sim em várias regiões que os Estados Unidos também se utilizou de mão de obra escrava, beleza? A gente vai para 4, então, encerrar com chave de ouro, que diz o seguinte: a ênfase fortemente regionalista dos Inconfidentes, ou seja, a gente já pega uma raiz aí em história do Brasil, Inconfidência Mineira. Inclinava-se, às vezes, para o nacionalismo econômico, isto era, mais explícitos nos pronunciamentos dos alferes tiradentes, embora ele não estivesse isolado em tal posição. Silva, que é o nosso Tiradentes aí, elogiava a beleza de Minas e apontava seus recursos naturais livre, republicano, industrializado, continuava o propagandista, o Brasil não teria necessidade de importar mercadorias estrangeiras. Então, o enunciado fala o seguinte, pessoal: os projetos defendidos pelos Inconfidentes podem ser explicados pela conjuntura histórica de... A gente sabe que a alternativa correta é a D, mas vamos ver as outras aqui para a gente poder ter uma noção. A A diz o seguinte: a reafirmação da prática econômica mercantilista e de instauração na metrópole portuguesa do absolutismo monárquico. B, o avanço dos movimentos socialistas, da contestação social e de difusão da concepção de igualdade natural dos homens? Não. Tá? Isso aqui é mais relacionado à Revolução Francesa, B. Na C, a consolidação das independências políticas latino-americanas e de retração das riquezas proporcionadas pelas exportações agrícolas brasileiras? Não, pessoal. Crítica ao antigo regime, pessoal. Crítica ao regime do poder centralizado na mão dos reis e de aumento do peso da exploração colonial, ou seja,
eles exigindo mais ouro na produção, a produção aurífera, né? Aí ele fala o seguinte, com declínio da produção aurífera. Ou seja, o pessoal da metrópole exigindo da colônia, que era o Brasil, mais ouro e eles não conseguindo produzir, começa a saturar esse mercado aurífero no Brasil, é onde a gente entra em declínio e a gente tem uma crítica forte a esse antigo regime centralizado na mão da metrópole, né? Ou seja, os reis ali dominando, mesmo que no Brasil, dominando todo o sistema de produção brasileira. Pessoal, por hoje é isso. A gente vai ter depois essa segunda parte resolvendo mais questões até a gente poder zerar a prova do Barro Branco, mas somente na parte de humanas, que eu só vou me arriscar naquilo que eu sei. Beleza? Agora a matemática eu deixo para outras pessoas. Tem vários canais do YouTube legais que ensinam isso. Eu vou me arriscar só naquilo que realmente eu gosto, naquilo que realmente eu sei. Não que eu não gosto de história, aliás, não que eu não gosto de matemática, mas eu prefiro me meter só naquilo que realmente eu tenho culhão para falar. Beleza, galera? Espero de coração que tenham ajudado vocês, que tenham gostado. Eu fiz o máximo meu aqui para poder explicar para vocês da maneira que eu sei. Se vocês gostaram, deixe aqui no comentário, deixe seu like, é muito importante. Até o próximo vídeo. Tamo junto, aspiras!